Olá, muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos iniciar a mais um estudo, um diálogo, uma reflexão, hoje para falarmos sobre a missão e as expiações dos espíritos, né? Fazer uma reflexão sobre esses desafios ao espírito, tanto a missão quanto a expiação. Mas antes vamos fazer uma prece, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazer em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade, rogando que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos, para que o nosso estudo, para que as nossas reflexões, o nosso diálogo, a nossa conversa, possa se transcorrer num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, os espíritos, como todos sabemos, são criados simples e ignorantes, e eles, então, buscam o seu processo de evolução, né? E nessas etapas de busca de evolução, na busca do desenvolvimento, tanto do conhecimento, para deixarem de ser ignorantes, tanto para o desenvolvimento de virtudes, para deixar de ser simples, esses espíritos buscam, através de oportunidades reencarnatórias, nas suas várias provas, nas suas várias missões, nas suas várias expiações, oportunidades para se aperfeiçoarem, para desenvolverem esses potenciais, né? Porque apesar de nascerem simples e ignorantes, de serem criados simples e ignorantes, os espíritos nascem perfectíveis, eles nascem com o potencial da vontade, do pensamento, do livre-arbítrio, da consciência, né? E do amor. Então, ele nasce com os potenciais, com a sementinha do desenvolvimento. Então, todos nós nascemos com esses potenciais e precisamos, então, passar por determinadas experiências, por determinadas circunstâncias, para desenvolver, né, esses potenciais divinos, esses potenciais, essa herança divina, para que a gente possa se transformar num espírito puro, saído da condição de simples e ignorante e se transforme em espíritos puros. Nessa etapa de desenvolvimento, né, à medida que a gente vai se desenvolvendo, à medida que a gente vai passando por essas experiências, a gente vai desenvolvendo algum conhecimento, a gente vai desenvolvendo alguma virtude em relação a outros companheiros. E a gente, então, pode trazer alguma contribuição a esses companheiros à medida que vai desenvolvendo a consciência. Então, a nossa consciência vai se ampliando, a nossa consciência vai se desenvolvendo, e apesar da gente não ter todo o desenvolvimento, apesar da gente não ter todo o conhecimento, algum conhecimento nos faz capaz de enxergar algumas oportunidades de contribuição, né? O egoísmo é quando nós estamos... É uma etapa do desenvolvimento quando a nossa consciência está centrada somente em nós mesmos, né? Então, o que é a consciência? É a capacidade de ver, é a capacidade de enxergar, é a capacidade de perceber o outro e a realidade que nos cerca. Então, quando a nossa consciência ela está totalmente fechada em nós mesmos, quando a gente não consegue enxergar o outro, quando a gente não consegue enxergar as coisas sobre outro ponto de vista, apenas sobre o nosso ponto de vista, nós dizemos que nós somos egocêntricos, nós somos egoístas. E aí algumas pessoas podem perguntar, mas como é que pode ser, né, que a gente não esteja enxergando outras pessoas? Então, se eu me enxergo, eu deixei de ser egoísta. Não. A gente pode até enxergar, a gente tem olho, a gente tem capacidade de interpretação, a gente pode até enxergar. O problema é que a gente sempre utiliza a nós mesmos como referência. Então, quando eu olho para alguém, eu vejo alguém e imediatamente eu faço um juízo dessa pessoa em relação a mim.
né? O quanto ela é parecida comigo, o quanto ela é diferente, tomando como referência a mim como perfeição, a mim como alguma coisa boa. Então, se a pessoa ela pensa como eu, se ela pensa, se ela age, né, se ela me agrada, se as suas atitudes me agradam, porque são porque eu concordo, porque me são agradáveis dentro do meu ponto de vista, dentro da minha visão, então eu acho que essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa agradável, é uma pessoa amiga, é uma pessoa simpática. É isso, até assim. Agora, se existe uma pessoa que é diferente de mim, então ela vira uma pessoa antipática, apesar dela poder ser uma pessoa extremamente elevada. Entretanto, eu não consigo perceber o ponto de vista dela, eu não consigo enxergar o ponto de vista dela. Então, eu sou uma pessoa que sempre sou contradita ela, eu sou uma pessoa que tenho sempre uma oposição, uma antipatia, porque eu não consigo enxergar as virtudes dessa pessoa, eu só consigo enxergar nela os seus defeitos. E por quê? Porque a minha referência é sempre eu. Então, quando a pessoa tem virtudes que ultrapassam as minhas qualidades, eu não consigo enxergar essas qualidades, né? Então, a consciência é completamente limitada. Então, quando o indivíduo ele tem esse estado de consciência limitado, ele é egoísta. À medida que ele vai ampliando esse estado egocêntrico, à medida que ele vai ampliando a consciência e o egoísmo vai diminuindo, ele vai atingindo os estados de altruísmo, ou seja, ele vai conseguindo enxergar as pessoas, ele vai conseguindo identificar as pessoas. E à medida que ele vai identificando as pessoas e percebendo as pessoas, ele vai percebendo, mesmo que ele ainda não tenha saído completamente do seu estado de egocentrismo, mas ele amplia um pouco o estado de consciência, ele consegue enxergar dentro das suas possibilidades, ele consegue, então, enxergar a necessidade de ser útil. Ele começa a perceber que existem determinadas pessoas que passam por dificuldades, que passam por necessidades, e ele pode, de alguma forma, ser útil a essas pessoas, né? Ele pode trazer algum tipo de contribuição a essas pessoas, né? Então, veja que então, é nesse caso que Kardec nos ensina que os espíritos aceitam uma tarefa, né? Uma missão. Então, uma missão ela pode ser entendida como uma tarefa que existem dificuldades, que tem um trabalho, né? Mas ele assume essa tarefa de dizer, olha, eu não sou grande coisa, eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, eu não sou perfeito, eu não tenho todas as virtudes, mas eu já consigo enxergar essa necessidade da pessoa e eu acho que eu posso, de alguma forma, trazer algum tipo de contribuição. Então, nós aceitamos essa tarefa e desenvolvemos uma missão. Então, todos os espíritos, né, eles têm uma missão, maior ou menor, né, nós aceitamos determinadas tarefas, nós aceitamos determinados desafios na nossa vida. Então, a tarefa de ser pai, a tarefa de ser mãe, né, a tarefa profissional que a gente desempenha, né, a gente, de alguma forma, desenvolve uma tarefa, a gente contribui, a gente auxilia, a gente, né, essa tarefa que a gente desenvolve uh, quando a gente dá um pouco mais de si, quando a gente percebe que o nosso trabalho não é simplesmente algo que a gente faz para receber um determinado dinheiro, né, para que a gente só se mantenha, mas a gente faz algo além, a gente contribui, a gente percebe que para além daquilo existe uma pessoa necessitada e que de alguma forma, pelo nosso talento, pela nossa capacidade de fazer um determinado trabalho, uma determinada tarefa que a gente faz bem, a gente pode ajudar, a gente pode contribuir. Trabalhos voluntários, né? Então, a missão da mediunidade, a missão do ensinar, a missão de orientar as pessoas, a missão de educar filhos, a missão de atender determinados, né? Então, eu tenho um determinado conhecimento e eu me coloco à disposição para
para dividir esse conhecimento com outras pessoas. Então, isso está relacionado com determinadas tarefas que eu me julgo na capacidade, não porque eu acredite que sou uma sumidade, que ninguém poderia fazer, então se eu não fizer, então ninguém pode fazer, não. Não é assim, mas eu sinto que eu tenho alguma coisa para dar, eu posso dar, eu dou do meu tempo, da minha capacidade. Então, todos nós temos uma missão. É claro que a gente pode largar mão, a gente pode simplesmente não se importar, a gente pode simplesmente, toda vez que batem a porta e nos pedem essa tarefa, e nos pedem que enfrentemos esse desafio de auxílio, a gente pode dizer, olha, não tenho tempo, eu tenho outras coisas para fazer, eu posso fugir da responsabilidade atrás de uma falsa humildade. Não, imagina, quem sou eu? E fujo dessa realidade, né? Mas todos nós temos uma missão. Eu posso fugir da missão de pai, né? Eu posso ser pai, né? Eu posso ter filhos, mas eu posso abrir mão da missão educadora de ser pai, eu posso passar a tarefa para a mãe, eu posso simplesmente não me comprometer, não me envolver, não dar carinho, posso apenas dar dinheiro ou nem isso, enfim, eu posso abrir mão da missão educadora dos pais. Então perceba que eu tenho desafios, eu tenho tarefas, e eu posso simplesmente abrir mão dessa tarefa, eu posso abrir mão desse desafio. Eu sou amigo, e eu posso perceber um amigo em necessidade, e eu posso ir lá e amparar e contribuir, e eu tenho condições para isso. Mas eu posso simplesmente ver aquilo tudo e abrir mão. Eu posso fugir, portanto, da minha missão, da minha tarefa. É claro que algumas pessoas podem acreditar que missão sejam coisas gigantescas, como o caso da missão do Cristo, como o caso da missão do Chico Xavier. São missões e são missões extremamente importantes. Mas existem missões menores e que estão de acordo com a nossa capacidade. Veja que um pianista, ele às vezes é um grande pianista, mas ele é franzino e ele não consegue carregar o piano. E precisa de alguém que carregue o piano para que o show aconteça. Então, uma missão de tocar o piano é do pianista, mas a missão de quem carrega o piano é também bastante importante, porque se não tem ninguém para carregar esse piano não vai ter show, né? Não vai ter concerto. Então, perceba que existem tarefas grandiosas que chamam a atenção e que exigem uma qualidade muito grande, extremamente grande, daquele que realizará essa tarefa, né, realizará essa missão. Então a gente vê Jesus, né, que tinha muito para dar e deu muito, ou a gente percebe que existem tarefas que são pequenas, né, que não exigem tanto, mas que trazem contribuições para aquele que as realiza, né? Então nós, espíritos ainda no processo de evolução, nós precisamos dessas tarefas pequenas, dessas pequenas missões, né, que nos desafiam, que, claro, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, então as missões, elas são ajustadas, os chamamentos são ajustados ao ombro daquele que tem condição de realizar. Então, muitos são chamados, né, que nos são feitos, muitos são os chamamentos que não são feitos para realizar as nossas tarefas, as nossas pequenas missões, as nossas pequenas contribuições, e essas tarefas nos ajudam a desenvolver outras missões, outras tarefas. Essas missões, pequenas tarefas, nos ajudam a nos aproximar de outros missionários, e com eles a gente se inspira, a gente aprende, a gente se envolve em outras tarefas, e isso nos ajuda a evoluir. E junto com eles, realizando essa tarefa, a gente fica longe das tendências negativas que a gente ainda traz de encarnações anteriores, que nos prendem ao negativismo, que nos prendem ao erro e que pode nos levar a erros mais graves. Então, por isso que as missões, elas são comuns, elas atingem tanto espíritos superiores quanto espíritos inferiores, porque todos nós podemos, de alguma forma, realizar uma tarefa, realizar uma missão, trazer algum tipo de contribuição. E essas contribuições também têm contribuições significativas para aqueles que as realizam.
quanto mais detalhe, essas missões, essas tarefas são convites. Os espíritos são convidados a realizar essa tarefa. O espírito tem livre-arbítrio para dizer não. Eu não aceito essa missão, eu digo não para essa tarefa. Kardec tinha uma missão gigante, né, de ser o codificador da doutrina espírita, mas ele foi preparado para isso, ele tinha condições para isso, mas ele podia dizer, olha, não vou, não quero, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Era pesado, era difícil, era um homem de uma intelectualidade muito grande, assumir o lado do espiritismo diminuiu ele enquanto para a academia, né? Quer dizer, a academia passou a ter um preconceito com relação a ele, então ele pagou um preço por trabalhar em nome da doutrina espírita, mas ele pagou um preço pelo nome, pelo destaque que ele tinha ante a academia. Né? Paulo de Tarso, por exemplo, era um homem que estava sendo preparado, né? O apóstolo Paulo, um homem preparado para assumir uma posição no Sinédrio, era um homem preparado, era um jovem inteligente, era um jovem promissor na carreira de doutores da lei no Sinédrio. Mas ele renuncia a isso em nome do conhecimento que ele tem de Jesus, e ele vai largar tudo isso, ele vai largar riquezas, ele vai abandonar, né, a herança do pai, né, para ser uma pessoa simples e para pregar o evangelho de Jesus. Então, ou seja, para desenvolver essa tarefa, para desenvolver essa missão, ele abre mão de algumas coisas que são importantes, né, terrenamente, né, materialmente. Então, ele tem que fazer um esforço, não é uma coisa trivial para o espírito, mas ele foi forte, ele venceu, então ele disse não e continuou firme no trabalho da sua missão, disse não para o materialismo e continuou firme na sua missão. Então ele aceitou o chamado que lhe foi feito. O que pode acontecer é que mas ele teria o direito de dizer não, né? Assim como Kardec, assim como Chico, assim como outros. Poderia dizer não, mas ele não disse, ele assumiu o compromisso e isso trouxe contribuições significativas para o seu espírito. E a expiação? A expiação, ela é uma consequência, são situações dolorosas, difíceis, complexas, são problemas pelas quais o espírito passa, mas esses problemas, essas dificuldades, sofrimentos, essas dores pelos quais o espírito passa, são consequências de atos que ele cometeu. Então ele não foge disso, ele não pode dizer não, porque, na verdade, não é uma quebra do livre-arbítrio, é um comprometimento que ele fez em função da lei de causa e efeito. Todo mundo colhe as suas consequências. Então, claro, as consequências podem ser boas, as consequências podem ser ruins em função dos meus atos. Mas eu sofro as consequências dos meus atos. Ora, se eu estou com fome e como, a consequência é boa. Eu matei a fome. Agora, se eu comi coisas que são saudáveis, além de matar fome, eu estou saudável. Agora, se o que eu comi foi coisas não saudáveis, eu matei a fome, porém eu posso ficar doente em função da comida, da alimentação errada que eu ingeri, tá certo? Então, é uma consequência, não é castigo, não é uma danação, não é uma imposição que Deus nos faz para nos punir. É simplesmente um ato de consequência. Se a gente faz alguma coisa, né, se a gente realiza alguma coisa, imediatamente surge uma reação. Toda ação corresponde a uma reação. Todo ato corresponde à necessária consequência. Né? Isso faz parte do livre-arbítrio. Né? Quando eu escolho algo, eu tenho aquilo que eu escolhi. Tá certo? Se eu escolho uma coisa boa, como consequência eu tenho a coisa boa. Se eu escolho uma coisa ruim, eu tenho como consequência a coisa ruim. Ah, mas então eu não posso escolher outra coisa, eu não tenho a liberdade de escolher outra coisa, eu só tenho a liberdade de escolher coisas boas. Não, você tem a liberdade de escolher o que você quiser, coisas boas e coisas ruins. Agora, se as consequências forem sempre boas, sempre foram excepcionais, o que vai acontecer? No final das contas, você não tem escolha. Porque no final das contas você escolheu a mesma coisa. Pensa bem, se você fazer alguma coisa gera sempre a mesma consequência, olha, se você tem doces para comer, e se todo doce que você escolher tem sempre o mesmo gosto, tem sempre a mesma consequência, então você não tem escolha. Na verdade, foi uma escolha só, porque todos têm a mesma consequência, todos têm o mesmo gosto.
né? Então, ou seja, a natureza funciona em harmonia, em sintonia com Deus. Né? Se a gente age em desarmonia, a gente vai ter como consequência desarmonia, mas nós escolhemos ser harmônicos ou não. Né? Então, a expiação é uma consequência do ato da nossa escolha, diferente da missão, que é uma tarefa que nos é, que nos é colocada, que nós somos chamados a realizar. Né, que nos é proposto, e a gente pode negar, e a gente pode recusar o chamado. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Né? Muitos são os chamamentos que nos são feitos, e poucos são os que nós aceitamos seguir. A expiação, a mesma coisa. A gente pode não aceitar seguir a expiação, né? Mas não tem jeito, porque a consequência é parte da nossa ação. Nós agimos de uma forma e, como consequência, obtemos aquele resultado. Tá certo, gente? Isso são situações que nos envolvem durante a nossa escalada evolutiva, e elas são sempre chamamentos para nos desenvolver. A expiação, um chamamento à nossa responsabilidade. Olha, se a gente escolheu, então a gente tem a consequência. Então, ela é um chamamento à nossa responsabilidade, ou um prêmio pela boa escolha, tá certo? Ou a expiação, ela é a expiação, né? Ela é consequência dos nossos atos, e a missão, ela é um convite que nos é feito para que a gente desenvolva uma tarefa no bem, e essa tarefa no bem, ao vivermos do bem, abrimos mão de estar no mal, e isso traz contribuições significativas para quem realiza. Tá certo? É isso aí, espero que todos tenham aproveitado, né, que eu tenha contribuído de alguma forma para a compreensão desses dois conceitos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecendo a Jesus e aos bons espíritos pela oportunidade que nos foi concedida, e em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja. Graças a Deus, uma boa noite a todos, muito obrigado.